Irmãos e irmãs, ao nosso encontro, vamos juntos celebrar a Eucaristia, a nossa Páscoa semanal, a alegria do nosso domingo, o dia do Senhor. Que a palavra de Deus ressoe em nosso coração e nos convide a permanecer firmes no seguimento de Jesus, assumindo a missão que nos é confiada. E que Ele nos sustente, alimentando-nos com o seu corpo e sangue, a força do missionário. Irmãos e irmãs, rezando por todas as vocações, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, pelo amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, Ele nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, Jesus, Ele vai ensinando no caminho. A ideia, a imagem, aliás, do caminho, é uma imagem bonita. Quando nós nos colocamos a caminho, é sempre uma aventura caminhar. Mesmo que a gente já tenha passado por aquele lugar tantas e tantas vezes, passar novamente é sempre algo novo. E Jesus, Ele vem e caminha conosco. Ele faz o caminho conosco. Ele vai entrando na nossa vida. E no caminho, Ele ensina. Ele vai preparando cada um de nós para a missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é anunciar, é viver o Evangelho. A nossa missão é colaborar para que o seu projeto, o seu reinado, se concretize na nossa vida e na nossa história. Que nós nos tornemos instrumentos que possibilita a chegada de um tempo novo, onde a justiça se faz presente, as relações se tornam mais humanas, mais fraternas, e a alegria de viver se manifesta. Por isso, meus irmãos, o Evangelho vai lembrar para nós, nós não devemos ter medo, não podemos fugir da raia. Nós precisamos assumir o nosso papel, a nossa missão neste tempo, que é o nosso tempo, onde Deus nos chama para realizar uma missão. E nós não podemos temer, porque a nós
foi confiado o reino de Deus. Quem é o administrador que o Senhor vai colocar à frente, senão aqueles que conhecem, aqueles que sentam com Ele na Eucaristia para ouvir a palavra, aqueles que Ele alimenta carinhosamente com o seu corpo e o seu sangue, aqueles que experimentam a alegria do seu amor e da sua misericórdia. Nós, que o Senhor acolhe com carinho, nos ama tanto, Ele então nos envia, Ele nos convida a concentrar os nossos esforços, a nossa energia, para que a sua proposta venha colaborar para que a nossa convivência seja cada dia melhor. E assim o reino, ele vai se concretizando na história. E nós bem sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a realidade do reino, ela ultrapassa os limites desta vida. Nós só vamos participar da sua plenitude lá no céu, no dia em que nós estaremos na presença dele. Porém, aquilo que nós esperamos viver na plenitude, nós antecipamos pelo nosso trabalho, pelo nosso compromisso, pelo esforço de viver o Evangelho já aqui. Por isso, onde os cristãos se fazem presentes, o mundo deve ser melhor, porque não é possível que nós acreditemos naquilo que Jesus ensina e mergulhemos a nossa vida no mal, no ódio, na injustiça, na violência, no preconceito. Não, nós trabalhamos para vencer tudo isso e para mostrar que é melhor viver como o Senhor nos ensina. Por isso Ele nos desafia sempre, os rins cingidos, as lâmpadas acesas, sempre preparados, sempre a caminho, sempre fazendo aquilo que o Senhor ensina. Isso exige de todos nós prontidão, vigilância ativa, porque nós também sabemos que o mundo nos seduz e o mundo nos afasta do caminho do Senhor. O mundo, ele traz para nós, através da sua sedução, algo imediato, porém passa logo e deixa entre nós um sabor muito amargo nas nossas relações. Nós nos encantamos com as coisas do mundo, mas o mundo está tão violento, tão triste, nos deixa tão abatidos. O homem melhora em tantas coisas, mas o coração do homem está cada dia menor, mais endurecido. Perdemos as referências, os valores. É preciso cuidar da tecnologia, é preciso fazer avançar o potencial da nossa inteligência, sem dúvida nenhuma. Mas nós não podemos descuidar de fazer crescer o coração. Nós poderíamos dizer
a nossa espiritualidade, aquilo que sustenta a nossa vida na fé. Porque nós, o povo do Senhor, vivemos na fé. E é assim que nós caminhamos no mundo, com os olhos voltados para o projeto de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a necessidade de estarmos sempre vigilantes, fiel à palavra de Jesus, para não sermos surpreendidos. Assim, quando o Senhor nos visitar com a sua graça, ou na hora da nossa morte, Ele nos encontrará servindo a justiça e a fraternidade. E Jesus, Ele mesmo, nos honrará com os seus favores. A vivência da religião para nós nos torna mais humanos e nos dá um novo sentido para a nossa vida. Quem nos orienta é este ensinamento que Jesus apresenta, não é aquilo que o mundo nos dá. Somos convidados sempre a caminhar na direção do outro, nos tornando mais desprendidos. O sentido da nossa vida não está, como nós ouvimos no Evangelho, em juntar para nós bolsas, tesouros. Nós usamos de tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para servir a vida, para colaborar, para que o seu reinado de amor cresça entre nós. Senão, tudo isso se torna uma grande preocupação que nos consome, e ali está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E o nosso coração deve estar voltado para coisas maiores. E o Senhor, Ele faz para nós um alerta, sobretudo para aqueles que se esforçam para conhecê-lo melhor. Que nós, meus irmãos, vivamos com responsabilidade este chamado que Ele nos faz, pois Ele nos quer disponíveis para cumprir a missão no amor e no serviço. Deus pode nos surpreender com a sua visita, mas sempre nos aguarda e nos acolhe com um abraço carinhoso de Pai. Nós, porém, não podemos ser surpreendidos pela sua chegada. Ele pode nos surpreender, porque não sabemos quando Ele virá. Nós não podemos ser surpreendidos pela sua chegada, porque estamos sempre esperando o Senhor. E por isso, vigilantes, com as lâmpadas acesas, preparados, que cada um aprenda a disponibilizar a sua vida no amor e no serviço. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.